O que seria de nós nesses tempos de pandemia se não existisse a internet? Especialmente agora, boa parte da nossa sobrevivência depende desta rede de computadores que estão por todo o planeta e que trocam mensagens entre si. Até pouco tempo atrás, ninguém imaginava essa ferramenta de comunicação. Mas tudo neste mundo tem o lado bom e o lado ruim. Pelas redes sociais, muitas mentiras e falsas notícias são espalhadas. Mas agora, por exemplo, você está recebendo a boa e verdadeira notícia do Evangelho. Você está me ouvindo bem? Aliás, você consegue ouvir bem? Gostaria de mudar a parábola de Jesus neste final de semana. No lugar da parábola da semente, quero hoje contar a parábola do ouvido. E no final dizer o que Jesus disse: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Saudai o nome de Jesus, arcanjos, o adorai ao Filho que morreu na cruz com glória, coroai ao Filho que morreu na cruz com glória, coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, coroai ao grande autor da salvação, com glória, coroai. Ó santo povo do Senhor, o Salvador, louvai ao homem Deus libertador, com glória, coroai ao homem Deus libertador, com glória, coroai. Louve ao Senhor, Deus das alturas, glória e poder pra todos sempre. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder pra todos sempre. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou os grilhões, com glória, coroai. A quem quebrou os grilhões, com glória, coroai. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder pra
sempre. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder pra todos sempre. Convido a todos para chegarmos humildemente diante de Deus e confessar os nossos pecados. Gracioso e bondoso Deus, chegamos diante de Ti neste momento para confessar os nossos tantos pecados, com os quais ofendemos a Tua santa palavra. Reconhecemos que nada podemos fazer a não ser arrepender e confiar no Teu grande amor. Pecamos contra Ti e contra o nosso semelhante através das palavras, pensamentos, ações e omissões. Especialmente esquecemos tantas vezes de lançar a semente da Tua palavra para as pessoas poderem ouvir e crer em Ti. Por estes e tantos outros pecados, buscamos o Teu perdão através de Cristo Jesus. Amém. Então, estimado irmão, estimada irmã, reconhecendo humildemente os nossos pecados, mas crendo confiantemente no amor de Deus, podemos crer em Jesus, na sua palavra e promessa que diz que quem crer e for batizado será salvo. Que o Espírito Santo assim conceda a sua graça a todos nós. Amém. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a torna boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita, que vem da tua bondade. Por onde passas, a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Leitura então de Isaías 55, versículos 10 a 13. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as palavras brotarem, crescerem e produzirem sementes, para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno, que nunca desaparecerá. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a nossa natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês recebem de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo.
e também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvará quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode a vida obter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial. Quem me der estar em ti, livre do pesar aqui. Evangelho conforme Mateus, capítulo 13, 1 a 9 e 18 a 23. Assim está escrito: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem
e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui, a leitura do Evangelho. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder. Sempre quer nos socorrer, e cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu, e cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Estrio no bom Senhor, cantem todos teu louvor. Quem me conhece sabe que eu tenho certas dificuldades para ouvir. Eu tenho um zumbido nos meus ouvidos, um barulho dentro da minha cabeça constante e muito irritante, e que confunde com o som que vem de fora. Mas isso é um problema de muitas pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o barulho dos tempos modernos, a poluição sonora, está fazendo muitas pessoas ficarem surdas. São os decibéis altíssimos do barulho dos carros, do som eletrônico, das sirenes estridentes, das indústrias, enfim, deste som ensurdecedor que agride nossos tímpanos. No tempo bíblico não havia este problema como hoje. Quem sabe hoje, se Jesus estivesse aqui, em vez de contar a parábola da semente, Jesus contaria a parábola do ouvido. E assim a terra dura no caminho seria o ouvido totalmente surdo. Os pedregulhos seria o ouvido com sérios problemas e que precisa de aparelho. Os espinhos, o ouvido com zumbido. E a terra boa, logicamente, o ouvido bom. No final da parábola, o Senhor Jesus diria as mesmas palavras originais: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Ouvidos para ouvir. Interessante que Jesus, ao perceber que a multidão que estava diante dele era muito grande, entrou num barco e ficou dentro do lago, da beira da margem. Ele usou o microfone da natureza, aproveitando a água que conduz o som com certa eficiência. Mas mesmo assim, no meio daquela multidão, muitos ouviram, outros não ouviram nada. Na maioria das vezes, ouvir bem não é uma questão de ter um ouvido bom, mas de prestar uma boa atenção. Eu fico pensando nestes tempos de pandemia, quando as nossas reuniões não podem ser presenciais, mas remotas pela internet. Quantas pessoas, de fato, na frente do computador, do celular, estão prestando atenção?
Aliás, nesta semana apareceu nas notícias sobre uma reunião remota de um grupo de juízes e um deles, na frente da tela, estava visivelmente dormindo em vez de estar atento e participativo. Os outros juízes ficaram constrangidos, mas é claro, começaram a rir da situação embaraçosa. Agora, se pensarmos bem, quanta coisa retemos de tudo que ouvimos. Evidentemente, se quisermos prestar atenção para todas as informações que hoje estamos recebendo, vamos ficar doentes da cabeça. No meio de tanta informação, este pode ser um grande desafio, prestar atenção para as coisas importantes. E assim ficar com o que é bom, com o que interessa e jogar fora aquilo que não vale a pena. Este também pode ser o nosso problema, ouvir e prestar atenção para o que é ruim e não ouvir nem prestar atenção para aquilo que é bom. Na parábola, percebemos que todas as sementes jogadas eram boas, mas apenas uma parte delas foi retida, foi recebida. Qual era o problema? O semeador, que é o próprio Senhor Jesus, ele está despreocupado com o destino da preciosa semente que ele tem em suas mãos. Isto é, ele não se importa onde a semente vai cair, por isso ele lança as sementes para todos os lados, para que caiam em todos os lugares. E assim Jesus lança a sua palavra para o povo que se juntou à beira do mar, para o desonesto cobrador de impostos, para os doentes e aflitos, para as pessoas de má fama, ladrões, prostitutas, para os fariseus na sinagoga, enfim, para todos. Hoje, nesse momento, Jesus está jogando a semente em nosso coração. E vejam, ou melhor, escutem, Jesus, que é o semeador, ele não está preocupado se o meu coração tem zumbido, ou com qualquer grau de surdez em minha audição espiritual. Se cometi este ou aquele pecado, se fiz isto ou aquilo, isto não interessa para Jesus. E por que Jesus faz assim? Porque o Salvador não se importa com o tipo de lugar onde a semente é jogada. Não é um desperdício. Além da semente, é tempo, é trabalho, é dedicação, tudo para nada. Na verdade, Jesus faz igual àquela mãe que prepara o almoço e convida os seus filhos. Se um é mais educado que o outro, se um é desobediente, o outro é obediente, a mãe convida todos para a refeição, pois deseja que todos estejam à mesa. E se um não vem, a dedicação da mãe não foi em vão. É isto que o Salvador faz com a sua palavra, pois existe muito perdão, o suficiente para todas as pessoas neste mundo. É claro que Deus fica muito triste, pois Ele ama todos e quer a salvação de todos. Esta é a primeira lição da parábola, e isso tem uma grande importância quando somos tentados a discriminar e julgar as pessoas na tarefa que temos de anunciar o Evangelho. Quantas vezes julgamos, tal pessoa não adianta, ela não quer nada com nada, é tempo perdido. Conferir e julgar se a terra é boa ou não, isso se faz para plantar flores, trigo, feijão, mas não funciona para divulgar o Evangelho. Isso porque, por natureza, todas as pessoas são terra ruim, improdutiva, incluindo você e eu, cada um de nós. Diz a parábola que o semeador lança semente e algumas delas caem na beira do caminho, um chão duro, muito pisado. A palavra de Deus encontra ouvidos que estão fechados, gente surda, corações endurecidos, petrificados, que dizem: eu não tenho nenhuma necessidade dessa palavra, eu não preciso desse Jesus, desse perdão. Isto eu já sei, eu já compreendi o que isso quer dizer,
não preciso aprender nada mais, afinal, já foi confirmado. Pois nesses tempos difíceis da pandemia, quando não podemos mais nos reunir na igreja como fazíamos antes, a grande insistência de Deus, sem dúvida, é através da internet. Se fosse em tempos atrás, sem esta ferramenta moderna, a semente da palavra de Deus seria lançada para uma pequena parcela das pessoas. Vejam como Deus tem um grande amor por nós. Sabendo que dependemos da sua palavra, Ele está oferecendo uma maravilhosa oportunidade que nunca antes tivemos. É muita semente sendo jogada. Mas infelizmente é muita semente desprezada. E aí precisamos nos dar conta de uma coisa bem séria. Esse tipo de terra dura, o caminho, todos nós temos, um pouco ou bastante. A palavra vem, mas não ouvimos, não prestamos atenção e pior, não colocamos em prática. A parábola diz que as sementes que caíram na beira do caminho são comidas pelos passarinhos. Jesus mais adiante explica que é o diabo que vem e rouba o evangelho. É isto que o inimigo maligno mais gosta de fazer, roubar a palavra de Deus das pessoas. A gente sabe que só existe um jeito para se proteger contra os ladrões. No caso, os passarinhos, espantalhos ou algum outro tipo de estratégia é a solução. Contra ladrões, é preciso estar atento. Afinal, eles sempre estão prontos para nos atacar. Qual é a estratégia para espantar o diabo? A fim de que não roube a palavra de Deus em nosso coração. Por exemplo, agora, quando podemos ouvir em casa a pregação, o que fazer para que as coisas que estão ao nosso redor não atrapalhem a nossa atenção? Quem sabe desligar a TV, evitar as coisas que podem perturbar, fazer silêncio, enfim, tentar transformar o ambiente como se estivéssemos na igreja, com reverência e atenção, pedindo a Deus que nos ajude contra tudo aquilo que pode ser os passarinhos roubando as sementes. Continua a parábola e diz que o semeador lança a sua semente e algumas caem em terra rochosa, uma terra sobre pedra dura, rasa, sem profundidade. Esta terra rasa é a fé sem raiz, superficial, fraca, uma fé baseada em necessidades de um Deus pronto socorro que se busca apenas quando se precisa. É um buscar a Deus como se faz hoje quando se vai ao supermercado, ao shopping. Eu pego o que eu preciso e descarto o que eu não quero. É a religião do consumismo que joga fora a cruz de Cristo. E neste tipo de terra, tudo acontece de imediato. A semente brota instantaneamente, tipo capim, erva daninha. É onde a palavra de Cristo é ouvida e recebida com entusiasmo, mas uma euforia que só existe no momento. Ao menor sufoco, vai embora rumando para superstições e crenças falsas ou mesmo para o ateísmo. Está comprovado que as pessoas que buscam a Deus só nos momentos de aflição, quando não são atendidas como gostariam, depois se afastam completamente desta fé superficial, com grande chance de se tornarem descrentes por inteiro. Segue a parábola dizendo que o semeador lança as suas sementes e algumas caem entre os espinhos que sufocam os brotos. As sementes que caíram entre os espinhos, explica Jesus, são as pessoas que escutam a palavra, mas se deixam sufocar pelas preocupações e pela ilusão das riquezas e prazeres da vida. Aqui encontramos aquela audição com chiado, com zumbido. Cristo é pregado e é ouvido, mas há muita interferência, outras vozes, assim como o mato crescendo no meio da plantação. Há dois tipos de mato, diz Jesus,
de espinhos que querem nos sufocar, que querem desviar a nossa atenção da palavra de Deus. O primeiro é o espinho da ansiedade e dos cuidados deste mundo. Coisa normal nesta vida. Afinal, quem de nós não tem problemas e preocupações? O outro tipo de mato é a cobiça, o amor às coisas materiais, o desejo de ter mais e mais. Também um amor que está no coração de todos nós. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo, no texto da epístola em Romanos, nos adverte, que nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Ele diz que se vivermos conforme esta nossa vontade, vamos morrer espiritualmente. Paulo então orienta que é preciso ser guiado pelo Espírito Santo e assim seremos abençoados. No final das contas, ser guiado pelo Espírito Santo, isso só acontece quando a palavra de Deus é ouvida com atenção. E daí o resultado é aquilo que nós ouvimos em Isaías, que a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, diz o texto. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Essa comparação aqui em Isaías é o resultado daquilo que Jesus diz na parábola. As sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Na última vez que eu fui ao médico para tratar do meu zumbido no ouvido, ele disse para mim que isto não tem solução. Vou ter que conviver com este barulho. O único jeito, disse ele, é não pensar no barulho, esquecer, fazer de conta que ele não existe. E ele está certo. Tem muita gente que busca tratamento com psicólogos porque fica até transtornada com a barulheira dentro da cabeça. É isso que precisamos fazer com aquilo que tanto atrapalha a nossa audição da palavra de Deus. Este zumbido que vem de dentro de nós e o barulho que vem de fora. Enquanto estivermos respirando nesta vida, forças do mal dentro e fora de nós vão fazer de tudo para acabar com a semente da palavra de Deus. Só existe um caminho para vencer este mal. A própria palavra de Deus. É o que estamos fazendo agora. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Gracioso Deus, nosso amado Salvador, chegamos diante de Ti nesta oração, na certeza que Tu nos ouves através do Senhor Jesus. E te agradecer porque, se podemos falar contigo, é porque um dia a semente da Tua palavra brotou em nosso coração. Para a maioria de nós, isto aconteceu no dia do nosso batismo, ainda recém-nascidos. Graças te damos porque essa semente cresceu e trouxe em nossa vida os frutos da salvação. Se não fosse a Tua palavra, ó Deus, que podemos ouvir e meditar, estaríamos confiando nas palavras deste mundo, que estão cheias de enganação ou de promessas que só têm valor para esta vida terrena e passageira. Por isso te pedimos, ó Senhor, abre sempre os nossos ouvidos, o nosso coração e envia Teu Santo Espírito a fim de podermos ouvir sobre o perigo dos nossos pecados, sobre a maldade de Satanás e das ameaças tentadoras deste mundo. E arrependidos, enche-nos de confiança no Teu amor e perdão. Por isso, ó Deus, também queremos espalhar a semente da Tua palavra através do testemunho por palavras e ações. Dá-nos em rica medida o Teu amor pelas pessoas e que nunca julguemos nem façamos discriminação,
mas sim façamos igual ao semeador, que jogou as sementes, sem julgar o terreno onde elas caíram. Te agradecemos por este meio de comunicação, a internet, uma ferramenta que vem das tuas mãos, para que também o Evangelho seja espalhado como está acontecendo agora. Que o poder da tua semente, a tua palavra, penetre profundamente nos corações de pedra, no meio dos espinhos, longe dos passarinhos, e que encontre sempre terra boa, para que possa germinar, crescer e trazer os frutos da vida eterna. Que neste momento, quando estamos ouvindo a tua palavra, todos sejamos fortalecidos na fé e que pessoas também sejam convertidas na fé que traz a salvação em Jesus. Diante disso, todos nós que temos ouvidos, queremos ouvir e aceitar o teu convite amoroso. E assim, ó Senhor, orar o que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu cuidar renova-me. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu poder restaura-me. Pois tu és a minha rocha e a minha salvação. Pois teu Espírito toca os corações. Te peço, ó Deus, ajuda-me com o seu poder, ó Santo Espírito, a fazer o teu querer. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu cuidar renova-me. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu poder restaura-me. Pois tu és a minha rocha e a minha salvação. Pois teu Espírito toca os corações. Te peço, ó Deus, ajuda-me com o seu poder, ó Santo Espírito, a fazer o teu querer.
ó Santo Espírito, a fazer o teu querer. Ó Santo Espírito, a fazer o teu